coronavírus, que evoluírem o seu quadro após alta de UTIs de outros hospitais. As equipes médicas já estão no local, que está em funcionamento e deve receber os primeiros pacientes a partir da 1h da tarde. 100 profissionais de saúde foram contratados entre médicos, enfermeiros e do setor administrativo. Após a pandemia ser controlada, as 60 vagas serão incorporadas aos leitos SUS do Sistema Único de Saúde do município. Para a Rádio Gaúcha, Thiago Boff. O Hospital de Clínicas prevê colapso até o fim do mês se o número de internações seguir aumentando. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, a diretora do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Nadine Clausel, alertou sobre o aumento no número de internações na UTI Covid. Nesta segunda-feira, o hospital tem 52 pacientes confirmados com a doença, sendo 32 internados na UTI. Com isso, 83% da capacidade da unidade de terapia intensiva está ocupada. Para a Nadine, se a quantidade de internações seguir neste ritmo, a estrutura do Clínicas entrará em colapso no fim do mês ou, no máximo, no início de julho. Para a Rádio Gaúcha, Francine Silva. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 2h. Para a Rádio Gaúcha, Natália Pitã. Notícia na hora certa. Oferecimento. Construtora Sotrim. Uma história sólida, concretizada em obras. A Construtora Sotrim transformou os abraços que não podem ser dados em solidariedade. Esta é a obra mais importante neste momento. A manutenção de 400 funcionários traz reflexo positivo para suas famílias, ajudando a economia a girar. A cada apartamento vendido, a Sotrim doará até 30 cestas básicas para a entidade que você escolher. Proteja seu dinheiro da desvalorização e ajude a distribuir estes abraços. Novos empreendimentos já estão sendo projetados. Construtora Sotrim. É pelas obras e atitudes que ela está entre as construtoras preferidas na pesquisa Marcas de Quem Decide. Joalheria e Ótica Pampa informa a hora certa. 12h05. O que você leva em conta na hora de fazer seus óculos de grau? Preço, condições de pagamento e qualidade, laboratório óptico próprio, atendimento, experiência de mais de 50 anos, as melhores lentes e armações diferenciadas? Pois saiba que a Joalheria e Ótica Pampa reúne todas essas qualidades. Não se deixe enganar, venha para o padrão Pampa de qualidade e veja a diferença. Óculos de qualidade inigualável é na Pampa. 50 anos a serviço da boa visão. Quem vê a Pampa enxerga muito mais que uma ótica. E seus óculos já tem o padrão Pampa de qualidade? Todos os estilos, uma só rádio. 97.5. Vem aí a informação com a credibilidade da Minuano FM. Jornalismo com ética e qualidade. Rota 97, segunda edição. A notícia em destaque, na informação que conta os fatos da cidade. Informação com responsabilidade. Você acompanha agora no Rota 97, segunda edição, com a equipe competente do Rádio Jornalismo da 97.5. Rota 97, segunda edição, de segunda a sexta ao meio-dia. A fonte da informação para quem tem sede de notícia. Boa tarde. 12h07, estamos iniciando Rota na sua segunda edição, nesse 15 de junho, segunda-feira. Tempo nublado em Alegrete, temperatura na marca de 12 graus, dia da assistente social, hoje, 15 de junho. A frase de hoje é de Mahatma Gandhi. Há riqueza bastante no mundo para as necessidades do homem, mas não há para a sua ambição. Destaques de hoje do Rota, segunda edição. Prefeito Márcio Fonseca do Amaral fecha com amplo e mantém comércio aberto, mesmo com bandeira vermelha na região. Secretário de Agricultura e Pecuária destaca ações da pasta junto aos assentamentos. Presidente do Sindicato de Lojas diz que a entidade é contrária à determinação do governo estadual de fechar o comércio. Destaques do Jornal 0 Hora.
Shoppings seguem abertos na capital, mas parte das lojas sofrerá restrições. FGTS terá novos saques liberados a partir do dia 29. Correio do Povo. Governo convoca a reunião para montar estratégia e garantir que prefeitos cumpram regras. Período mais duro da pandemia ficou para trás, diz ministro da França. Jornal do Comércio. Interior e capital ampliam restrições para o comércio. Mercado de games se consolida no Rio Grande do Sul, que é referência no setor para o Brasil. Todas essas informações nos jornais. Nós vamos até às 12h50 com a força, com o apoio de Agenda Remates de Qualidade, Rota 97, segunda edição. 12h08:30. Vamos trazer a participação do prefeito Márcio Fonseca do Amaral. Em entrevista ao Rota 97, primeira edição de hoje, ele falou sobre a decisão de manter o comércio aberto mesmo com a mudança de critério determinada pelo governo estadual, devido à região ter passado de bandeira laranja para vermelha. Quando nós fomos no sábado surpreendidos, vamos dizer assim, com a informação de que a nossa região tinha passado para a bandeira vermelha, no primeiro momento a gente lamentou, mas ao mesmo tempo a gente sempre procurou fazer aquilo que está previsto dentro das orientações dos órgãos de saúde, por parte do governo do estado, por parte do Ministério da Saúde, e já estávamos nos preparando para, a partir de hoje, então, seguirmos todas aquelas normas que a bandeira vermelha orienta no sentido de restrição de atividade. Nós sabemos da dificuldade que nós tivemos, mas procuramos sempre fazer, tomar as nossas medidas aqui, juntamente com o Comitê de Combate ao Coronavírus aqui, que é composto por vários segmentos da sociedade, sempre nessa ordem, para que a gente preserve em primeiro lugar a vida, né? E logicamente que pensando na atividade geral do município também, a questão econômica, que a gente não pode esquecer. E quando ontem, desde a primeira hora da manhã, nós ficamos em contato com vários prefeitos da região, todos, né, preocupados com essa situação, indignados com a maneira como foi colocado, haja vista que nós temos, não podemos negligenciar que nós tivemos um aumento do número de ocupação de leitos, mas ao mesmo tempo não vimos necessidade para um rigor tão grande a ponto de nós termos que fechar todas as nossas atividades comerciais novamente. Então, ontem à tarde nós tivemos uma videoconferência onde esteve participando o Paulo Heredo, que é o responsável da parte de saúde da FAMURS, juntamente com o seu Dr. Vladimir Kelly, que é o assessor jurídico da FAMURS, esteve nos orientando e nós colocamos todos os nossos pontos de vista e chegamos à conclusão de que havia algum equívoco por parte do governo do estado com relação a alguns números que levaram através dessa tabela de bandeira deles que eles têm, a transferir a nossa bandeira, que era laranja, para vermelha. Então, desta forma, nós concordamos com o trabalho que o governo do estado vem fazendo, trabalho que vem colocando o estado do Rio Grande do Sul numa condição de modelo a nível de Brasil em termos de combate ao coronavírus, mas ao mesmo tempo nós entendemos que a nossa região, neste momento, entrar para a bandeira vermelha era um exagero. Então, nós fizemos um documento que ontem mesmo à noite ficou sendo redigido, talvez hoje pela manhã já chegue até o governo do estado, pedindo que os números sejam revistos aqui da região, até porque nós tínhamos algumas informações de que o número de leitos que o Uruguaiana disponibiliza para a Secretaria de Saúde não condizia com a realidade dos fatos. Então, nesse sentido, no momento em que isso fosse corrigido, provavelmente nós tenhamos aí a alteração da bandeira para a laranja novamente, como nós esperamos. Então, dessa forma, nós mantivemos a nossa posição em seguir esse início de semana dentro daquilo que nós víamos trabalhando, mas logicamente chamando a atenção da população para o risco iminente que nós temos de piora nos números, nos índices, e que, com certeza, se nós não tivermos cuidado, nós não teremos outra coisa a fazer a não ser cumprir aquilo que vem por parte do governo do estado, que é o fechamento do comércio, que é a restrição ainda maior das atividades, e é isso que não se quer. Então a gente pede encarecidamente à população que obedeça às orientações. Nós temos visto nos últimos dias um movimento muito grande no centro da cidade,
Então é nesse sentido que a gente pede a colaboração da população, porque de nada adianta nós tomarmos essa decisão, que com certeza venha ao encontro de um interesse da grande parte da população, mas por outro lado pode amanhã ou depois nós termos um aumento na incidência de casos positivos, ou nesse sentido até não é tão problemático o número de casos confirmados, mas sim o número de pessoas que venham a buscar internação por conta da doença, e isso é o que nós não queremos. Nós queremos continuar com esse trabalho que nós estamos fazendo desde o início, né? Alegrete foi das primeiras cidades a ter restrição de atividades, justamente para que a gente pudesse pegar no início do problema, para não chegarmos ao ponto de, após a flexibilização, termos que voltar novamente para o fechamento das atividades, mas é preciso que haja a colaboração da população, e é isso que a gente pede encarecidamente. Hoje nós teremos uma reunião, agora às 9 horas, do Comitê de Combate ao Coronavírus, onde nós estaremos discutindo talvez a restrição, mesmo dentro da bandeira laranja, a restrição de algumas atividades que até então estavam em pleno funcionamento, e que talvez nós tenhamos que restringir um pouco mais, para evitar que esses números que aumentaram nos últimos dias continuem aumentando nessa frequência, a ponto de nós termos realmente que admitir que nós não temos condições de continuar com a bandeira laranja, e isso é ruim para todo mundo. A princípio, hoje, segunda-feira, tudo dentro daquela normalidade, daquilo que vinha já acontecendo na semana passada em relação ao comércio, prefeito. Exato, inclusive nós estávamos já com todo o material informativo pronto para orientar a população para que nós seguíssemos dentro daquilo que a bandeira vermelha preconiza. Mas, a partir dessa reunião de ontem, então, foi unânime a posição de todos os prefeitos, e aí também é importante destacar o apoio, o trabalho da Associação dos Municípios da Fronteira Oeste, porque de nada adiantaria um ou outro prefeito tomar uma decisão diferente do conjunto, né? A gente sabe que nós tomamos as decisões aqui, sempre tivemos baseado nas decisões pautadas nas questões técnicas, pautado na opinião do Comitê Municipal de Combate ao Coronavírus, e ontem novamente nós tivemos esse trabalho, foi em conjunto com os 11 municípios da Fronteira Oeste que tomaram essa posição, e nós entendemos por bem de seguir nessa mesma linha, ao que a gente mais uma vez reforça aí o pedido da colaboração da população para que a gente consiga manter a nossa região nessa condição que nós temos aqui, particularmente Alegrete, um município muito grande, e que infelizmente nós não temos como criar barreiras a ponto de não permitir que as pessoas adentrem a cidade e com isso corram o risco de trazer o vírus. Isso não é impossível da gente fazer, mas nós entendemos que com as medidas, o uso da máscara, o distanciamento social controlado, evitar aglomerações, tudo isto permite com que a gente tenha um surgimento de novos casos sem causar um colapso do sistema de saúde, que este é o grande desafio de todos nós. Essa participação do prefeito Márcio Fonseca do Amaral. A Secretaria de Agricultura e Pecuária está recebendo encomendas de alivinos até o dia 16 de junho, portanto até amanhã. As encomendas devem ser feitas via WhatsApp 991 57 54 18, e o pagamento é através de depósito na conta da piscicultura fornecedora. O comprovante do depósito deve ser enviado também para o WhatsApp 991 57 54 18. Na tarde da última quarta-feira, um caminhão-pipa do Exército prestou auxílio comunitário, levando água potável a moradores do antigo aeroporto. A missão foi executada atendendo a pedidos feitos pela Prefeitura através da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil. 12h17, vamos agora com nota do Centro Empresarial de Alegrete. Nota oficial do Centro Empresarial de Alegrete. O Centro Empresarial de Alegrete, CA, por seus diretores, diante do acolhimento integral do Poder Público Municipal às medidas implementadas através do decreto número 55.240, manifesta-se com o fim de resguardar o mínimo de subsistência ao comércio local. Eis que, com a atribuição de bandeira vermelha na região, vislumbra-se um grande retrocesso em relação às conquistas alcançadas, especialmente pelos micro e pequenos empresários nas últimas semanas. Destaca-se que
Em razão de tais medidas, já são incontáveis os prejuízos para a nossa economia, o que vem ocasionando um aumento assustador nos índices de desemprego, sendo responsabilidade do poder público assegurar não somente a proteção à saúde, mas também ao equilíbrio econômico das famílias. Diante dessa situação, com base na prerrogativa legal dos municípios legislarem sobre saúde pública em seus respectivos territórios, o que se tem com base no artigo 23, inciso 2 da Carta Magna Brasileira e subsidiariamente por força de recente decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema. Sugere que o Comitê de Combate ao Coronavírus, que providenciem estudos junto às Secretarias Municipais de Saúde e Desenvolvimento, em conjunto com a Procuradoria Jurídica do município, visando apresentar alternativas mitigadoras dos efeitos de distanciamento social sobre a economia local, de modo a garantir a sobrevivência das empresas de varejo do município diante das graves consequências que representam para a economia local e simples determinação de fechamento das portas dos estabelecimentos comerciais. Sugere que as mesmas medidas relativas aos supermercados sejam referência às que vierem ser aplicadas por decreto municipal. Sugere a formação de equipe de fiscalização especial com servidores do município e voluntários da administração para a montagem de barreiras de averiguação sanitária junto às entradas da cidade, bem como estação rodoviária equipadas com termômetros laser e kits de testes rápidos do coronavírus. Sugere que o município oficie o Exército Brasileiro pedidos de desinfecção da estação rodoviária e que monte estrutura de combate ao coronavírus nos mesmos moldes como vem sendo implementado em municípios como Bagé, Sapucaia do Sul, Santiago e outros municípios do Rio Grande do Sul. Tais sugestões decorrem da necessidade da entidade contribuir na implementação de iniciativas que respondam às expectativas da população e das empresas locais, que vêm sendo atingidas grave e profundamente em suas atividades e na capacidade de geração de empregos. Alegrete RS, 15 de junho de 2020. Assina a nota Francisco César do Prado Pedroso, presidente. 12h20, 12h20, daqui um pouquinho a participação do empresário Roberto Segabinassi, presidente de lojas, também falando da posição da entidade diante dessa determinação do governo do estado e que não foi acatada pelo município, também por municípios aqui que compõem a Anfro. 12h20 vamos agora com o Minuto Esporte. Giovanni Freitas. E o Minuto do Esporte aqui na Minuano tem oferecimento da Caal Centro Comercial, maior centro de compras da fronteira oeste. São mais de 20 mil itens à sua disposição. Caal Centro Comercial, Davi Canabarro 90. E Barril Ferro e Aço, uma das maiores distribuidoras de ferro e aço do Rio Grande do Sul. Matriz em Frederico Westphalen, filiais em Carazinho, Cruz Alta e Alegrete, na Avenida Tiaraju, bairro São Pastu. E Padaria Dom Fernando, uma família trabalhando para você diariamente, hein? Aberto a partir das 7h da manhã, com pães e biscoitos novinhos. Aceitamos encomendas. Padaria Dom Fernando, Barão do Amazonas 514. Alegrete deve ganhar em breve uma nova quadra de pádel. Conforme informação do empresário e padelista André Moraes, em breve a cidade vai ganhar mais uma das quadras modernas e da região, o tamanho e também estrutura oficial. A quadra está localizada na Avenida Ibiqui, proximidade da ABB, denominada King Padel, um investimento do empresário André Moraes. Informações da dupla Grenal. Tanto Grêmio como Internacional estão preocupados com as condições financeiras, pois as despesas não param de crescer e as arrecadações diminuem. O Conselho Deliberativo do Internacional vai se reunir nesta segunda-feira para avaliar a situação. O Grêmio, através do presidente Romildo Bolzan Júnior, espera vender 1 ou 2 jogadores para arrecadar 70 milhões para amenizar as contas. Ronaldinho e seu irmão Assis Moreira continuam presos no Paraguai. Ronaldinho Gaúcho, que já foi considerado o melhor jogador do mundo jogando pelo Barcelona, ainda continua preso com seu irmão Assis Moreira na prisão domiciliar no Paraguai. Nessa segunda-feira, portanto hoje, completam 103 dias que eles estão presos no vizinho país, no Paraguai.
O craque Neymar deve voltar para o Barcelona ainda em 2020, jogando pelo Paris Saint-Germain, aonde pode ser campeão nesse final de semana. O craque Neymar, o melhor jogador do Brasil e também da Europa e titular da seleção brasileira, disse ter vontade de voltar a vestir a camiseta do Barcelona. Neymar está no Brasil, fazendo quarentena há vários meses, e quando voltar para a Espanha também vai passar por uma quarentena exigida pelo governo daquele país. O craque argentino Messi pediu a volta de Neymar ao time do Barcelona. Atacante Fred participa de ação solidária entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. E o atacante Fred está de volta ao Fluminense. Em 2019 até 2012, ele marcou 172 gols pelo tricolor carioca. Recentemente, participou de uma jornada de ciclismo, o outro esporte de sua preferência, além do futebol. Nessa cruzada entre os estados, justamente com outros amigos, arrecadaram 100 toneladas de alimentos, o qual foram entregues para as famílias carentes de Rio e também Minas Gerais. Time acreano joga o futebol raiz. E no Brasil o futebol é muito disputado, e o time do Plácido de Castro, lá no Acre, onde jogadores disputam futebol raiz, considerado futebol amador em comparação aos outros estados, onde poucos atletas têm carteira assinada. Por exemplo, o time do Plácido de Castro é um dos grandes lá do time do Acre, onde os jogadores fazem um contrato de 3 meses por R$1.500, sendo isso, eles recebem então R$500 por mês, é o salário daqueles jogadores. O esporte aqui na Minuano tem oferecimento da Caal Centro Comercial, são mais de 20 mil itens à sua disposição. General Cabarro, número 90, e Barril Ferro e Aço, uma das maiores distribuidoras de ferro e aço do Brasil, com matriz em Frederico Westphal e filiais em Carazinho, Cruz Alta e Alegrete, Avenida Tiaraju, bairro São Pastu. E Padaria Dom Fernando, uma família trabalhando diariamente para você, aberta a partir das 7 horas da manhã, com pães e biscoitos. Aceitamos encomendas. Padaria Dom Fernando, Barão do Amazonas 514. O esporte aqui na Minuano, com o repórter Giovanni Freitas. 12h25, 12h25. Nós estamos com Rota na sua segunda edição para a agenda remates de qualidade. Tempo nublado em Alegrete, temperatura 12 graus em nossos estúdios. Vamos agora com mais uma participação de José Augusto Vargas com o Expresso de Notícias. Olá, boa tarde. Expresso de Notícias, edição deste 15 de junho. A ativista Sarah Winter foi presa pela Polícia Federal em Brasília na manhã desta segunda. A prisão foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Winter é líder do Grupo 300 do Brasil, de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, e estaria envolvida na produção de fake news. 6 mortes por coronavírus no estado foram confirmadas no domingo pela Secretaria Estadual de Saúde em boletim publicado às 16 horas. Com isso, o estado chega a 350 óbitos. O total de casos no estado é de 14.661 contaminados. As áreas de Caxias do Sul, Santo Ângelo, Santa Maria e Uruguaiana apresentaram piora nos indicadores da Covid-19 e terão medidas mais restritivas. Essas regiões passam de bandeira laranja para vermelha. Além disso, Bagé passou da bandeira amarela para laranja e Santa Cruz do Sul de laranja para amarela. 1.000 funcionários da General Motors em Gravataí voltaram ao trabalho nesta segunda em primeiro turno. O segundo grupo deverá retornar no dia 22 de junho e um terceiro grupo ainda não tem data definida. A GM renovou o layoff com 800 a 1.000 funcionários dos 3.000 colaboradores. Quarto estado brasileiro com mais solicitações de seguro-desemprego em maio deste ano, o Rio Grande do Sul registrou 66.000 pedidos do benefício. O índice representa um recorde na série histórica iniciada em 2011. Amanhã estaremos de volta com mais um Expresso de Notícias. Agora são 12h27, 12h27, nós vamos a um intervalo e já voltamos com o Rota na sua segunda edição para a agenda remates de qualidade. 97,5. Em tempo de pandemia, ajudar os mais necessitados é uma questão de justiça. O Ministério Público promove de 8 a 26 de junho a campanha Todos por Alegrete contra o Coronavírus. Uma iniciativa dos promotores de justiça de Alegrete com a participação dos meios de comunicação da cidade. Doações de alimentos e produtos de higiene na promotoria pública e nas rádios Minuano, Nativa, Sentinela e Alegrete. Apoio Minuano FM.
Adquira seu cartão de desconto Cari Saúde, familiar ou econômico, e fique mais seguro. Cari Saúde Familiar. Exames em laboratório, diagnóstico, consultas, atendimento de urgência, odontólogos, nutricionistas e vantagens nas lojas conveniadas. Internações com descontos de 30% a 50% nas despesas hospitalares. Cari Saúde Econômico. Descontos de 20% a 50% em serviços hospitalares e parceiras do cartão. Cari Saúde. Sem carência para qualquer atendimento. Fone 3422-2888. A Esco GT todos os dias terá novidades para você. Mudanças em condições de pagamento, seguro de gerador fotovoltaico, financiamento e muito mais. Aproveite a queda de preços e invista em energia solar. Entre em contato com um de nossos consultores ou acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Avenida Tiaraju 1406, edifício Pampatec, ou acesse www.escogd.com.br. Fica aqui, fica Minuano. 12h28, temperatura 12 graus, tempo nublado em Alegrete nessa segunda-feira. Com apoio e a força de Agenda Remates de qualidade ao Rota na sua segunda edição pela Minuano FM. A Prefeitura de Santa Maria confirmou a 7ª morte por Covid-19 na cidade. O homem tinha 84 anos. A Secretaria Estadual de Saúde ainda não registrou o óbito. De acordo com o prefeito Jorge Pozobon, são 321 casos confirmados em Santa Maria, dos quais 165 estão recuperados. Isso equivale a 51,4% dos infectados. A Justiça do Trabalho determinou na última sexta-feira o afastamento de todos os funcionários da JBS em Trindade do Sul, na região norte do estado, de forma temporária por 14 dias. Terceirizados também devem ter a mesma medida. Além disso, a empresa também terá que aplicar testes de coronavírus em todos os trabalhadores a partir do 10º dia de afastamento. A medida passou a valer a partir do último sábado e, em caso de descumprimento, a empresa tem multa de R$25 mil. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, suspendeu a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, que havia concedido ao município de Carazinho, na região norte do Rio Grande do Sul, a reintegração de posse de uma área ocupada por indígenas da etnia Caigangue. A decisão liminar foi emitida no dia 8 de junho e divulgada na última sexta-feira pelo Supremo Tribunal Federal. O procurador de Carazinho, Tarso de Vicenzi Silveira, informou que o município ainda não foi intimado da decisão e que analisará a possibilidade de recurso. 12h30, 12h30, vamos trazer a participação do presidente do Cindy Lojas, o empresário Roberto Segabinazzi, falando da posição da entidade diante da determinação do governo do estado de fechar o comércio na região devido ao aumento de casos de coronavírus em alguns municípios aqui da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Roberto Segabinazzi. A gente se posicionou desde o primeiro momento, né, em apoio a essa posição da ANFRA, inclusive cobrando o nosso prefeito Márcio uma posição parecida. Não que nós não estejamos preocupados com o que está acontecendo, estamos muito preocupados, né? Mas a forma como foi colocada a bandeira vermelha nessa semana, após uma revisão de cálculos feito a partir de uma matéria que foi publicada na Zero Hora, que as regiões do estado é muito difícil ficar vermelho e preto, acabou causando para nós uma distorção e sem nenhum motivo na região total nossa, e até se duvidando de algumas informações que a gente acompanha no mapa do estado, de algumas cidades, né? Essa posição meio radical, né? Então eu acho que esse programa do governo ele é válido até certo ponto, mas ele não pode mudar as regras a hora que bem entender, sabendo que pode causar um problema maior, né, para nossas empresas, que hoje a gente sabe da dificuldade que está todo mundo, né, enorme, sem um critério mais claro, mais transparente. É só isso. A gente gostaria que não houvesse essas mudanças intempestivas assim, em meio a uma semana, e na outra semana já fechar o comércio por 15 dias. Esse foi o nosso posicionamento. A gente acata
no medida que o governo for transparente, mostrando exatamente o que está acontecendo. A gente sabe das dificuldades que já estamos em Alegrete, mas a gente sabe que na região nós estamos recebendo muita gente que poderia estar indo em outros lugares, que também a gente questiona por que mesmo sendo referência, temos UTIs zeradas em municípios próximos a gente e a gente recebendo todo mundo. Então seria isso aí, Luiz Mário. Nós queremos essa semana esclarecer e muita transparência, só isso que a gente quer. 12h33. Presidente do Sindilojas, o empresário Roberto Segabinazzi. A Secretaria do Meio Ambiente realizou na última terça-feira, dia 9, mais uma campanha para recolhimento de eletroeletrônicos em parceria com a empresa Natsomos. A coleta aconteceu na Avenida Freitas Vale e foram recolhidos 11.700 toneladas de resíduos eletrônicos. A Secretaria de Meio Ambiente vem realizando um trabalho de conscientização da população sobre a importância do descarte correto destes resíduos desde o ano de 2017. Além das coletas bimestrais, a pasta mantém um ponto fixo de recolhimento em sua sede na Avenida Assis Brasil 930. A próxima coleta será no mês de agosto. 12h34, 12h34. Vamos com a nossa ronda policial. Neste final de semana, uma Blazer teria passado em sinal vermelho na Bento Manuel e colhido uma moto na esquina com a Brigadeiro Olivério. O condutor da motocicleta sofreu escoriações e o motorista da caminhonete Blazer não prestou atendimento e fugiu do local. Um Peugeot com placas de Quaraí, que trafegava na Eurips Brasil Milano, com a Nossa Senhora do Carmo, abarroou uma moto, deixando a motociclista e a carona feridas e foram encaminhadas à unidade de pronto atendimento aqui de Alegrete. O acidente ocorreu na madrugada de domingo. No último sábado, a Brigada Militar de Alegrete recuperou um Onix com placas clonadas e que fora roubado em Novo Hamburgo no mês de maio. O veículo estava abandonado em uma rua no bairro Prado. Um homem foi preso na última sexta-feira de posse de um saco onde carregava um peru, um galo e uma galinha na Avenida República Rio-Grandense, na zona leste da cidade. O homem fugiu, mas foi pego pela brigada. Ele foi ouvido e liberado por não ter registro de roubo das aves. Qualquer informação é só ligar para o 3422-4525 da Delegacia de Polícia de Alegrete. 12h35, 12h35. Vamos fazer a participação do secretário de Agricultura e Pecuária do município, Daniel Ginto, destacando o serviço de atendimento da pasta junto aos assentamentos aqui no município de Alegrete. Nós temos técnicos, né, trabalhando lá, nós temos o Eldo e o Adão, que são dois técnicos nossos que trabalham na região do Passo Novo, onde contempla o assentamento, as famílias assentadas e os técnicos daqui da Secretaria, dentro das suas especialidades, acabam dando um suporte para os produtores lá do assentamento. Então a gente tem produtores lá iniciando a produção de hortaliças, né? E é uma região que se adapta muito bem e tem condições de ser um grande polo produtor de hortaliças, olerícolas, assim como plantas de cercado, né? Nós já temos hoje uma lavoura de melancia bem estabelecida naquela região, mas outras culturas aí como mandioca, batata, abóbora, né? Já extrapolou a questão de subsistência, né? Hoje tem lá produtores que já estão produzindo e comercializando. Temos agroindústria lá dentro, né? Inclusive produção de ovos com registro, né? Dentro do assentamento, além da bacia leiteira, que temos produtores lá e acabamos dando esse suporte nessas atividades e auxiliando, né? Hoje nós temos feirantes que participam das feiras e feiras, tanto feira presencial quanto feira online, que comercializam produtos lá do assentamento, né? Queijo, pães, os próprios ovos, verduras, né? E em geral acabam trazendo produtos de qualidade e nós estamos dando um suporte a essas ações. Outras entidades que desenvolvem trabalhos lá dentro do assentamento, nós auxiliamos essas atividades que a gente entende que vem para auxiliar, ajudar aqueles produtores. Então nós estamos sempre à disposição deles. Tem
várias dificuldades lá dentro, né? A própria água potável é um problema, o município tem que manter caminhões lá para levar água. Nós estamos sempre tentando auxiliar e buscando recursos para diminuir essas dificuldades e auxiliando na produção, né? Secretário de Agricultura e Pecuária do município, Daniel Gindri. 12h38, tempo nublado em Alegrete, temperatura na marca de 12 graus. A Corporação de Bombeiros está com uma campanha de arrecadação de agasalhos. Doação de roupas, cobertores e outros materiais podem ser feitos no quartel dos bombeiros, de segunda a sexta, das 14 às 18 horas, na Rua Marquês de Alegrete, 222, Centro. Para mais informações, telefone 3422-1999. Agora são 12h38. Vamos trazer Marcelo Vaz com indicadores no oferecimento de CAAL, Centro Comercial, tudo o que você precisa num único lugar. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Soja. Contratos futuros de soja encerrando em alta nos Estados Unidos na sexta-feira. Na Bolsa de Chicago, vencimento julho, com contratos negociados a $8,71 por bushel, com elevação de 5 cents. No Brasil, mercado físico, saca de 60 quilos, Mato Grosso do Sul, Dourados, R$ 92,50, no Paraná, em Londrina, 88, Santa Catarina, Pinhalzinho, R$90. No Mato Grosso, em Rondonópolis, 95, Oeste Baiano, 82,30, em Goiás, Edéia, 93, Rio Grande do Sul, Tupaciretã, 94,50 a saca de 60 quilos. Milho. Mercado físico, saca de 60 quilos, Santa Catarina, Campos Novos, R$41, no Paraná, em Toledo, 37, Mato Grosso, Primavera do Leste, 34,50, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 36, em Goiás, Cristalina, 38,50, Rio Grande do Sul, Chapada, R$41 a saca de 60 quilos. Boi gordo. São Paulo, na B3, contratos com vencimento em junho, negociados a R$209,65 a arroba. Mercado físico em Santa Fé de Goiás, R$181,30. Minas Gerais, Belo Horizonte, 195. Araçatuba, São Paulo, R$202 a arroba. Rio Grande do Sul, Santana do Livramento, média semanal, R$6,50 o quilo. Café. Em Nova York, futuros de café arábica com entrega em julho, cotados em $96 a saca de 60 quilos. Mercado físico, café arábica tipo 6, bebida dura, Oeste Baiano, 450, em Franca, São Paulo, R$470 a saca de 60 quilos. Algodão. Mercado futuro em Nova York, contratos com vencimento em julho, cotados em 59,84 centos de dólar por libra-peso. Algodão em pluma no Mato Grosso, em Campo Verde, R$84,93 a arroba. Trigo. Trigo em grão PH 78, mercado físico, saca de 60 quilos. Em Santa Catarina, Pinhalzinho, 55. No Paraná, em Marechal Cândido Rondon, R$58 a saca de 60 quilos. Arroz. Produto em casca, saca de 50 quilos. Em Santa Catarina, Rio do Sul, 55. No Rio Grande do Sul, em Pelotas, produto posto, R$65 a saca de 50 quilos. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Focada no agronegócio, a CAAL está preparada para receber e beneficiar a sua safra, com suporte para a produção, desde o plantio até a colheita. A CAAL oferece uma moderna e eficiente planta industrial, insumos e assistência técnica de qualidade. Um centro comercial com mais de 20 mil itens. CAAL, sempre ao lado do agricultor ou do pecuarista. Conte conosco e faça ótimos negócios. Fica aqui, fica minuano. 12h41, 12h41, Rota 97, segunda edição, para Agenda Remates de qualidade. Vamos agora com a participação da Kátia Valente, da Somar Meteorologia, com a previsão do tempo aqui no Rota em sua segunda edição. Olá, ouvintes da Rádio Minuano aqui de Alegrete. A semana começa com a presença do sol, ainda em função da massa de ar seco de origem polar que está aí sobre o estado. Mas este sistema já está perdendo força e com isso as temperaturas tendem a subir mais rapidamente. Ao longo da tarde vamos ter máximas de até 17 graus aqui na nossa região. E a tendência é de que áreas de instabilidade em altos níveis voltem a se propagar. E aí o que acontece? Podemos ter algumas pancadas rápidas de chuva por aqui, mas para o final do dia e durante
durante a noite. E é rápido mesmo, porque na terça-feira o tempo já volta a ficar firme por aqui. E as temperaturas mais elevadas com os ventos soprando do quadrante norte. As mínimas pela manhã oscilam na casa dos 15 a 16 graus e as máximas à tarde podem chegar facilmente aos 24. Na quarta-feira, mais um dia de sol e grande amplitude térmica. E aí na quinta-feira, novas áreas de instabilidade voltam a se propagar e devem trazer novamente chuva por aqui. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente. 12 horas 42 minutos e meio, Rota 97 em sua segunda edição para a Agenda Remates de qualidade. Vamos ao intervalo? Já voltamos. 97,5. Não podemos. A Agenda comunica a clientes e amigos que está organizando mais um tradicional remate da quinta, sempre no Parque do Sindicato Rural de Alegrete. Em nossos últimos 6 leilões foi vendida a totalidade da oferta, com cerca de 70% para outros municípios. Continuamos com a transmissão pelo Lance Rural, aonde chegamos a ter 800 pessoas assistindo. As inscrições estão abertas para as categorias de bovinos e por todas elas a procura é cada vez maior. Lembramos que nossa comissão para os vendedores é de apenas 3%. Mais informações ou inscrições para o remate do dia 25 pelos fones 34224664 ou 34224457. Agenda Remates de qualidade. Amor e carinho transformam qualquer refeição em um momento inesquecível. Para deixar as suas cada vez mais gostosas, conte com a Pileco Nobre. São diversas opções de arroz, todos preparados com grãos selecionados e tecnologia sustentável, garantindo um produto nobre. Ofereça o melhor para quem você ama. Arroz Pileco Nobre. Cozinhar é nobre. A Esco GT todos os dias terá novidades para você. Mudanças em condições de pagamento, seguro de gerador fotovoltaico, financiamento e muito mais. Aproveite a queda de preços e invista em energia solar. Entre em contato com um de nossos consultores ou acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Avenida Tiaraju 1406, edifício Pampatec, ou acesse www.escogd.com.br. A Rede Conesul está com super condições em internet, TV por assinatura, telefone digital e combos. Internet fibra ótica ideal para qualquer uso, desde você que é estudante até planos para famílias com a casa cheia. TV para toda a família com condições especiais para clientes e novos clientes. Telefonia fixa com as melhores taxas sem precisar mudar de número. Ou então assine um de nossos combos. Visite uma de nossas lojas e confira. Ou ligue no 34270700. Conesul Telecom. Fica aqui, fica minuano. 12 horas 45 minutos e meio. É o Rota 97, segunda edição para a Agenda Remates de qualidade. Tempo nublado em Alegrete, temperatura 12 graus. A Caixa Econômica Federal liberou nesta segunda-feira, hoje, a consulta do valor e da data do saque emergencial do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, de até R$1.045 por trabalhador. O trabalhador pode consultar qual o valor do seu saque emergencial e quando o valor será acreditado por meio do site fgts.caixa.gov.br ou por meio do Disque 111. A consulta pode ser feita também pelo aplicativo FGTS. Devido à pandemia, o tabelionato de notas e cartório de registro de imóveis, o atendimento ao público será realizado no turno da manhã das 10 às 11h30 e na tarde das 13 às 16 horas. O cartório de registro civil terá atendimento ao público somente no turno da tarde, das 12h30 às 16 horas. Agora são 12 horas 46 minutos e meio. A Secretaria de Agricultura e Pecuária está recebendo encomendas de alivinos até amanhã, dia 16. As encomendas devem ser feitas via WhatsApp pelo 99157-5418 e o pagamento é por meio de depósito na conta da piscicultura fornecedora. O comprovante do depósito também deve ser enviado para o mesmo número, 99157-5418. Rota 97, segunda edição. Vamos trazer agora a participação do repórter Marcelo Vaz.
Bandeira vermelha indica risco alto para a Covid-19. O ingresso de uma região na bandeira vermelha indica que são necessários cuidados extras em relação aos que já estavam em vigor, pois nela o risco passa a ser considerado alto. O sistema funciona assim: por meio de um conjunto de 11 dados atualizados diariamente e chamados de indicadores, é possível medir a velocidade de propagação da Covid-19 e a capacidade de atendimento dos hospitais de uma região. E isso é o que determina a cor da bandeira. No caso da bandeira vermelha, o grau de restrições aplicadas aumenta, visando reduzir o número de pessoas nas ruas. Se o vírus circular menos, a exigência sobre os hospitais será menor. O sistema de bandeiras coloridas faz parte de algo muito mais amplo, chamado distanciamento social controlado, um modelo que dividiu o estado em 20 regiões e foi construído com base em critérios de saúde e atividade econômica. Criado há pouco mais de um mês e sendo ajustado de acordo com a evolução da doença no estado, ele agora ingressa em um novo momento em função do avanço da Covid-19 em território gaúcho e um possível esgotamento do sistema, como destaca a coordenadora do Comitê de Dados, vinculado ao Gabinete de Crise do Estado, Liani Lemos. Com essas simulações, esse cenário, se percebeu que as bandeiras estavam demorando muito para sinalizar quando haveria esse esgotamento. Então, para alcançar essa antecedência, a gente começa a olhar de outra forma para que a gente, na fase intermediária ou mais avançada da pandemia, a gente tenha preditivos melhores, né? Dos 11 indicadores utilizados no distanciamento controlado, 4 foram mudados e 7 se tornaram mais rigorosos, resultando em uma maior possibilidade de ingresso em uma bandeira vermelha, como explica o governador Eduardo Leite. Daqui para frente, nós entendemos que nós temos que ter maior estreitamento para as mudanças de bandeira, para que a gente possa capturar essas incidências maiores, né, a inflexão de curvas de internações e tudo mais, e agir no momento em que se fizer necessário para sermos mais restritivos e evitarmos que haja uma perda de controle de situação. Se por um lado o ingresso na bandeira vermelha ficou facilitado, o retorno para a bandeira menos restritiva está mais demorado. Uma das mais recentes mudanças determina que será preciso 2 semanas consecutivas de melhora nos indicadores para que uma região possa retornar à bandeira laranja, por exemplo. Em termos de restrições, na bandeira vermelha, o comércio varejista atenderá com um número reduzido de funcionários e só pode abrir no caso de estabelecimentos de itens essenciais. Os demais ficarão fechados. Nos shoppings é permitido o acesso a serviços essenciais, como farmácias e supermercados. Os restaurantes não podem receber clientes. É permitido apenas o atendimento nos sistemas de teleentrega, drive-thru e pegue e leve. As aulas ocorrem apenas de forma remota, com todas as instituições de ensino fechadas. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz. 12h49. Nós vamos ficando por aqui com Rota 97 na segunda edição para a Agenda Rebates de qualidade. Vem aí o correspondente Ipiranga via Rede Gaúcha Sat, logo após o parceria aqui pela Minuano. Boa tarde. O governo do estado tenta evitar disputa judicial e abre diálogo com prefeituras que estão descumprindo regras mais rígidas da bandeira vermelha. Após restringir atividades econômicas, prefeito de Porto Alegre projeta medidas ainda mais duras para os próximos dias. Caixa libera consulta ao valor e divulga calendário de novos saques do FGTS. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Pedro Quintana. Muito boa tarde, agora são 12h50, tarde de sol e temperatura amena em Porto Alegre. Agora faz 17 graus na capital. Para evitar conflitos judiciais, o governo do estado decidiu chamar ao diálogo representantes das 4 regiões que foram classificadas com bandeira vermelha de risco no sistema de distanciamento controlado. O movimento é uma tentativa de apaziguar os ânimos após parte dos prefeitos se rebelar e anunciar o descumprimento das regras estaduais. O governo do estado tenta hoje buscar um entendimento com os prefeitos, que anunciam desde ontem que vão desrespeitar o distanciamento controlado em seus municípios. Entre as 3 da tarde e as 7 da noite, o governador Eduardo Leite deve ter uma série de reuniões com prefeitos dessas regiões classificadas com bandeira vermelha e que devem seguir regras mais rígidas. Pela manhã, o procurador-geral do estado, Eduardo Cunha da Costa, chegou a dizer que o Piratini representaria criminalmente contra os prefeitos que desrespeitam as regras de prevenção.
Mais tarde, o líder do governo, Frederico Antunes, afirmou que o Piratini não fará mobilizações judiciais enquanto estiver dialogando com esses gestores. No sábado, por apresentar piora em seus indicadores de risco, 4 regiões do estado, com 116 municípios, passaram para a bandeira vermelha. Para a Rádio Gaúcha, Gabriel Jacobsen. Prefeitos de 3 regiões que tiveram piora nas bandeiras do distanciamento controlado decidiram não cumprir as determinações do governo do estado. Prefeitos de cidades da Serra, Fronteira Oeste e Missões vão manter o comércio não essencial aberto nesta semana, mesmo com a piora da bandeira do plano do distanciamento controlado do governo do estado. Os presidentes das associações dos municípios da Fronteira Oeste e das Missões estão questionando os critérios adotados pelo Executivo. Na Serra, o comércio não essencial abriu hoje em Antônio Prado, Bento Gonçalves, Farroupilha e Vacaria. Em Caxias do Sul, maior cidade da região, parte dos estabelecimentos abriu, mas sem orientação do que fazer. O prefeito Flávio Cassina enviou ofício ao governo do estado questionando a mudança. Nesta tarde, os prefeitos das 3 regiões farão videoconferência com o governador Eduardo Leite, ocasião em que vão pedir a revisão dos critérios. Só a região de Santa Maria decidiu cumprir integralmente a determinação do estado frente à pandemia de coronavírus. Para a Rádio Gaúcha, Vitor Rosa. Mesmo na fronteira, o município de Santana do Livramento decidiu cumprir o plano do governo e não o dos demais municípios da região. Além de fechar o comércio não essencial, a prefeitura vai determinar o toque de recolher entre 10 horas da noite e 6 horas da manhã. O chefe do Ministério Público Estadual, Fabiano Dalazen, reagiu ao descumprimento de regras estaduais por parte de prefeitos gaúchos. O procurador de Justiça do Estado afirmou que convocou todos os promotores que atuam em cidades com bandeira vermelha para discutir ações nas esferas civil e criminal. O chefe do Ministério Público garante que antes de mover ações judiciais, o órgão irá conversar com os prefeitos, buscando resolver o impasse por meio do diálogo. Posto Ipiranga. Lá, profissionais da saúde têm 10% de desconto para abastecer através do app Abastece Aí, Acredita Aí. E se precisar, pergunta lá. Tempo. Temperatura de 17 graus em Porto Alegre, 16 em Caxias do Sul, 14 em Santa Maria e 16 em Pelotas e Rio Grande. A instabilidade presente em áreas do oeste se espalha para outras regiões ao longo da tarde. Mesmo assim, o sol aparece entre nuvens em alguns municípios. As temperaturas máximas ficam próximas dos 20 graus. Após anunciar novas restrições a atividades econômicas em Porto Alegre, a Prefeitura segue monitorando o aumento da ocupação de leitos de UTI por pacientes com Covid-19. O prefeito Nelson Marquesan já projeta medidas ainda mais duras na cidade. A Prefeitura usa a velocidade de ocupação de leitos de UTI como principal indicador. A previsão é de que, com a velocidade atual, a demanda será acima da capacidade de atendimento no município até o final do mês. Assim, o prefeito não prevê novas liberações, mas sim medidas mais rígidas, conforme disse em entrevista ao Gaúcha Atualidade. Hoje, o que está no nosso horizonte é para os próximos dias já, se essa trajetória de demanda, se essa projeção não estiver equivocada e não se alterar, é a gente ampliar as restrições. Porque eu reitero, a velocidade de crescimento, ela se demonstra que no final deste mês, ela já vai estar ocupando a demanda, a nossa estrutura de leitos de UTI para a Covid. Se o decreto for mesmo publicado hoje, as medidas devem passar a valer amanhã. Deverão fechar empresas que faturam acima de 4.800.000 reais. Os shoppings seguirão abertos. Casas noturnas, teatros e bibliotecas continuarão fechados. Restaurantes deverão funcionar até às 11 horas da noite e também haverá restrições para salões de beleza e academias. Prefeitos de municípios da região metropolitana e do Vale dos Sinos se reuniram virtualmente para tentar chegar a um consenso sobre medidas comuns no combate ao coronavírus. O prefeito da capital, Nelson Marquesan, voltou a alertar para o fato de que cidades próximas adotam restrições bastante distintas, embora a Grande Porto Alegre tenha a mesma bandeira de cor laranja no modelo do distanciamento controlado.
A presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre e prefeita de Nova Santa Rita, Margarete Ferretti, diz que a adoção de ações conjuntas é importante para frear a pandemia e preservar vidas. Ainda nesta edição, novo hospital da capital inicia a operação de 60 novos leitos e primeiros pacientes devem ser transferidos nesta tarde. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre prevê colapso do sistema até o final do mês, se o número de internações continuar aumentando. Posto Ipiranga. Lá, profissionais da saúde têm 10% de desconto para abastecer através do app Abastece Aí, Acredita Aí. E se precisar, pergunta lá. Fique atento. A Caixa Econômica Federal liberou a consulta do valor e da data do saque emergencial do FGTS de até R$ 1.045 por trabalhador. O valor e quando será acreditado pode ser consultado através do site fgts.caixa.gov.br ou por meio do Disque 111. A consulta poderá ser feita também pelo aplicativo FGTS e pelo Internet Banking da Caixa a partir de sexta-feira. As liberações emergenciais começarão no dia 29 de junho para os trabalhadores nascidos em janeiro e serão realizadas por meio da conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores. O calendário, de acordo com a data de aniversário, vai até novembro. O novo anexo do Hospital Independência em Porto Alegre foi inaugurado oficialmente nessa manhã. São 60 leitos de baixa e média complexidade que irão receber pacientes de UTIs de outros hospitais. 100 profissionais de saúde foram contratados. Inicialmente, somente pacientes com coronavírus serão atendidos, mas após a pandemia, eles serão incorporados aos leitos SUS do município. O investimento veio dos grupos Ipiranga, Gerdau e Zafari, junto com o Hospital Moinhos de Vento. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre prevê colapso do sistema até o final do mês, se o número de internações continuar aumentando. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, a diretora da instituição, Nadine Clausel, alertou sobre o aumento no número de internações na UTI Covid. Nessa segunda-feira, o hospital tem 52 pacientes nas... Com isso, 83% da capacidade da unidade está ocupada. Segundo a Nadine, 100 profissionais tiveram que ficar em quarentena e atualmente 50 estão afastados. Posto Ipiranga. Lá, profissionais da saúde têm 10% de desconto para abastecer através do app Abastece Aí, Acredita Aí. E se precisar, pergunta lá. Temperatura de 17 graus em Porto Alegre, o céu é parcialmente nublado, 12 horas 59 minutos. Um homem morreu atropelado na Avenida Cristóvão Colombo, no bairro Floresta, em Porto Alegre, nessa manhã. Ele cruzava a via na altura da rua Comendador Azevedo quando foi atingido por uma caminhonete. A vítima foi identificada como Marcelo Alejandro Spindler, de 52 anos. O motorista da caminhonete parou para prestar socorro. A General Motors retomou a produção de veículos em Gravataí. As atividades da fábrica haviam sido suspensas em março. Nessa segunda-feira, apenas um turno de funcionários voltou à produção. A segunda turma deverá retornar no dia 22 de junho. Ainda não há previsão para um terceiro grupo. Em instantes, Polícia Federal prende ativista bolsonarista e mais 5 pessoas em investigações sobre atos antidemocráticos. Posto Ipiranga. Lá, profissionais da saúde têm 10% de desconto para abastecer através do app Abastece Aí, Acredita Aí. E se precisar, pergunta lá. A ativista Sarah Winter foi presa pela Polícia Federal em Brasília nessa manhã. A prisão foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Winter é líder do Grupo 300 do Brasil, de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Outras 5 pessoas também foram detidas. As prisões ocorrem dentro do inquérito que investiga o financiamento de protestos antidemocráticos. Os mandados atendem a um pedido da Procuradoria-Geral da República. No último sábado, cerca de 30 apoiadores de Bolsonaro lançaram fogos de artifício contra o prédio do STF. Em 30 de maio, Sarah Winter chefiou uma manifestação com referências a grupos neonazistas e de supremacistas brancos americanos na esplanada dos ministérios. Posto Ipiranga. Abasteça com mais segurança e sem sair do carro com o app Abastece Aí.
Saiba mais em gaúchazh.com. Próxima edição do Correspondente Ipiranga às 18h50. Uma boa tarde. Se você gosta de música, esta é a sua rádio 97.5. Os maiores sucessos do momento. Você ouve aqui 97.5. Que faz parte de você. A partir de agora, o toque de gaita que aguça o rincão. Um som fandangueiro que anima o pagode. Através da música gaúcha, a Minuano faz parceria com o que é nosso. Acompanhe agora Parceria, o melhor da música do Sul. Boa tarde, Alegrete, boa tarde, Rio Grande. Estamos chegando para mais um Parceria aqui pela Minuano. Até às 14h com a boa música do Rio Grande, abraçando os aniversariantes de hoje, 15 de junho de 2020. Parabéns, muitas e muitas felicidades, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Agora há pouco tivemos uma chuva aqui pelos lados do centro de Alegrete, na Andradas 86, chuva forte aqui na Andradas, tempo nublado, temperatura na marca de 13 graus aqui em nossos estúdios. Tivemos uma manhã fria nessa segunda-feira aqui na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Nosso telefone 3422-2930, 3422-2930 à disposição. Também o nosso WhatsApp 99153-0303. Temperatura 13 graus. E vamos abrindo a musicalidade do Parceria quando são 13h04, com o Chiru Missioneiro e depois os 4 Gaudérios. Dá licença pro Chiru Missioneiro, tô chegando louco por vaneira. Quando me preparo pra mexer os gambitos, embalo solito, bombeando poeira, esperando o baile, minha alma campeira, fareja vaneira e sem manda na frente. Aqui na campanha é sempre uma luta, nessa vida bruta tem de tudo um pouco, mas cê dá uma vaza, me vou pra zoeira, e se tem vaneira, esparramos troco. Eu sou fandangueiro, louco por vaneira, e levanto poeira, firme no compasso, pois é num surungo que ajeito o namoro, sacudindo o couro no som do gaitaço. Eu sou fandangueiro,